Olá, dando continuidade à nossa aula sobre admissão, hoje vamos falar quais são as documentações necessárias para a admissão de um funcionário. Quais são as documentações necessárias? São a carteira de trabalho e previdência social da CTPS. A CTPS é um documento obrigatório na contratação de empregados, conforme trazido pelo artigo da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. No artigo 3, fala: a carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. É importante comentar que a CTPS hoje válida é CTPS digital. Então, por mais que haja empresas ainda solicitando a CTPS física, não se faz mais uso da física, mas sim da digital. Pois quem irá preencher a CTPS digital é o envio do evento S2200, que é o envio do evento da admissão, que é o evento S2200, que será enviado para o e-social. Temos assim uma clara e indiscutível substituição para todas as empresas do Brasil, salvo os órgãos públicos do grupo 4. E se caso a empresa ainda não enviou os dados dos funcionários para o e-social, como ficaria nessa situação? Bom, não ficaria, pois se a empresa não está enviando os eventos para o e-social, ela estará descumprindo as obrigações assessoriais obrigatórias, podendo inclusive ser autuada por isso. Com relação à CTPS física não tem validade hoje, considerando que a validade é a digital, então a CTPS física não tem validade mais hoje em dia. Então, considerando que a validade é a CTPS digital. Aí tem a seguinte pergunta: tenho a CTPS física, já que ela não é válida, mas posso jogar fora? Jamais, não jogue fora a CTPS física. Antes da obrigatoriedade do envio de eventos para o e-social, era a CTPS física a utilizada, devendo ser muito bem guardada. Então, mesmo que a CTPS digital conste os registros antigos, pois como são dados anteriores ao e-social, podem haver divergências e, no momento da aposentadoria, poderá ser solicitada a CTPS física, mas para comprovação do vínculo anterior à data da obrigatoriedade do e-social. Na CTPS física, havia um número específico para este documento, mas na CTPS digital não é o mesmo número, sendo o número da CTPS digital o mesmo número do CPF. O artigo 16 traz: a CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, que é o CPF. Então, concluindo, para admitir um empregado é necessário o número do CPF, pois o envio do evento de admissão ao e-social irá preencher em até 48 horas automaticamente a CTPS digital. Além da cópia do CPF, que é o número da CTPS digital, o empregado precisará informar o PIS, sendo necessário para o recolhimento do FGTS. O título de eleitor ele não é mais obrigatório para admissão, salvo quando o empregado não tem um número de PIS, primeiro empregado do trabalhador. Então, a empresa contratante irá fazer o cadastro do PIS e uma informação necessária é justamente o número completo do título de eleitor. Então, neste caso, poderá ser solicitado o título de eleitor para a admissão, pois para o evento de admissão no e-social ele não é solicitado. Então, para o primeiro empregado daquele que contratou,
Então, não tem o PIS. Então, você irá fazer esse cadastro pelo título de eleitor. O RG ou documento de identidade, ele não é utilizado no e-social nem em outra obrigação considerada obrigatória. Então, não sendo necessário, mas é um documento que solicitamos ao empregado como documento de identificação. É, o, ga- o grau de instrução do trabalhador e seu endereço são necessários no evento de admissão. Qual é o evento de admissão? Como eu já havia dito, é o evento S2200. Devendo, portanto, serem solicitados no ato da admissão o comprovante de residência e o de escolaridade, ou de forma verbal apenas. Caso se o empregado for exercer cargo de motorista profissional, é necessário a CNH. Se não for o caso, não deverá ser solicitado. Quais documentos que não podem ser exigidos na admissão de um funcionário? Primeiro, você não pode solicitar ao candidato experiência prévia superior a 6 meses na mesma atividade. A CLT, no artigo 442, traz essa proibição, visto que era muito comum antigamente encontrarmos anúncio com pedidos de anos de experiência em uma atividade ou função. Hoje não pode, sendo que o máximo a ser exigido para uma atividade é uma experiência prévia de 6 meses. Então, se uma empresa quer contratar você, ela não pode exigir mais que 6 meses de experiência naquela mesma atividade, mas sim solicitar exatos 6 meses de experiência. Mais que isso não pode. Segundo, certidão de antecedentes criminais. A ficha corrida, como é conhecida, não poderá ser solicitada ao empregado, a menos que haja uma previsão legal para isso, como, por exemplo, a Lei 7.107 de 1983 traz a possibilidade do vigilante apresentar a ficha corrida ao empregador. Mas, assim, como regra geral, não peça certidão de antecedentes criminais. Inclusive, no final de janeiro de 2021, o TST julgou a favor de um empregado no processo que pedia danos morais devido à solicitação dessa certidão. Então, se você for lá no Google dar uma pesquisada, você vai ver vários processos por causa que o empregador solicitava certidão de antecedentes criminais e por isso foi julgada a favor, foi ao tribunal para ser julgado. Também não podemos solicitar exame de HIV, exames que comprovem gravidez, registro de dívidas ou não do candidato, como certidão negativa no SPC e Serasa. Documento comprovando a ausência de ações trabalhistas do candidato, ou seja, comprovando que ele nunca entrou em uma ação contra uma empresa. Esses itens são considerados de caráter discriminatório quando solicitados ao empregado. E caso uma empresa os solicite, causando constrangimento e preconceito no ambiente de trabalho, ela pode sofrer uma ação trabalhista e ser gravemente multada por isso.